O livro de Êxodo, capítulo 17, e a partir do versículo de número 8 a seguir. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Todos encontraram, igreja? Amém. O título diz assim: a vitória é sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Só até aí. Amém, igreja? Vamos orar? Grandioso Deus, Pai querido e amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Papai, a palavra não é minha, a minha vida não pertence a mim, e sim o Senhor. Este altar pertence ao Senhor, essas ovelhas pertencem ao Senhor. Papai, abre o coração dos seus filhos esta noite, ó Pai. Que a palavra penetre, papai querido, e entre, papai querido, no coração. Abre os nossos entendimentos esta noite, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Papai querido, abençoe toda a tua amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe, a vida dos pastores. O pastor Rafael, amém, igreja? Que no culto da ministração dele falou, acerca de Moisés. A palavra vem falando também, acerca deste homem escolhido por Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do nosso pastor Pedro, como testemunho de vitória, se eu não me engano é no culto da ministração da Lidiane também, que falou sobre nós contar nossos testemunhos, amém, igreja? E pastor, todo lugar que eu vou, eu não posso perder essa oportunidade também de estar falando um pouco do meu testemunho, amém, igreja? Quem é o pastor Pedro? Amém? Quem é a missionária Karina e quem é Camila? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, amém, igreja? Através dos nossos testemunhos, pastor, através das nossas vidas, há sempre um homem de Deus com o joelho dobrado, orando, intercedendo pela nossa vida, amém, igreja? Logo vou voltar aqui no contexto da palavra, porque o título já diz assim: a vitória sobre os amalequitas, amém, igreja? Onde o povo de Deus foi confrontado, e ali Deus falou com seu homem escolhido, a qual na ministração do pastor Rafael ali, ele falou grandemente acerca de Moisés, um homem que antes de liderar aquela nação, foi liderar ali ovelhas, passar por lutas e pelejas naquele sol arduo ali no deserto, amém, igreja? E foi um escolhido de Deus para liderar aquela nação, E assim também que o Senhor coloca homens de Deus, mulheres de Deus, anjos de Deus, para estar liderando esse exército aí, para nós obter a nossa vitória, amém, igreja? E quando nós contamos um testemunho, a qual o pastor Pedro hoje relatou o teu testemunho, igreja, primeiramente o nosso Deus, que não nos deixa enganado e nem confundido, E ele coloca o anjo da igreja, que é o nosso pastor, que está sempre intercedendo pelas nossas vidas, amém, igreja? Confesso, amados irmãos, que eu fiquei até surpreendido com o nosso pastor, ao dar esta oportunidade à minha filha, desde cedo eu estou ali, brincando, e falando com a minha filha: vai, muito bonita, não sei o que Deus tem para você lá, amém, igreja? Apesar que ela é muito linda, eu não sei se puxou o pai ou a mãe, mas é muito linda, amém, igreja? Filha, vem cá à frente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor mais uma vez, glória a Deus, aleluias, Deus seja louvado, amém? Vira para a igreja lá, olha como é linda, amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Isso aqui, igreja, é promessa de Deus, Louvado é o nome de Jesus Cristo. Com 2 meses
né? Apenas a mãe dela, sem saber, estava ali, nós numa roça ali, num carroção de boi, e sacolejando daqui e dali, pastor. Quem já andou na carroça de boi, né, na carroção na roça, sabe o que eu estou falando. Amém, igreja? Né? Com 4 meses de gravidez, uma Brasília velha abriu o capô com nós numa BR, né? Só Jesus, né? Porque Deus já sabia que ela ia ter essa oportunidade aqui hoje. Amém, igreja? Porque Deus tem promessa para a nossa vida, e aquele que tem a promessa de Deus não morre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só aquela que é mãe, levante a mão. Amém, igreja? Deus abençoe todas as mães. Amém? Podeis assentar, filha, em nome de Jesus Cristo. Amada igreja, eu trouxe a minha filha aqui porque eu quero estar também aproveitando essa oportunidade, né? Logo vou estar ali no contexto da palavra, mas eu quero também relatar esse testemunho, a qual eu disse, igreja, o amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que vir hoje, contar o nosso testemunho hoje, dar o melhor de si para hoje, como se fosse, pastor, o último culto. Nós temos que glorificar a Deus, pedir ao Senhor perdão hoje, não deixa para fazer hoje, né? Amém, igreja? O que você está pensando para fazer amanhã? Se você tem algo contra o teu irmão, peça perdão hoje. Se você quer ajudar, ajuda hoje. Amém, igreja? Porque nós temos que aproveitar a nossa oportunidade, não é mesmo, pastor Rafael? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amada igreja, o pastor contou um testemunho de vitória, de bênção. O meu testemunho também, pastor, não é diferente. É um testemunho de vitória e de bênção. Amém, igreja? Porque se estamos aqui hoje sentados, é porque Deus já nos escolheu para estar aqui. Porque Deus escolhe homens e mulheres valentes para fazer a tua obra. Por isso esta noite eu declaro que somos escolhidos do Senhor. Amém, igreja? E nós temos a promessa de Deus em nossa vida. Por isso o inimigo pode tentar, ele pode fazer o que quiser, aquele canela seca, que ele não vai conseguir, pastor. Porque nós temos um Deus que nos protege. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amada igreja, a minha conversão foi uma luta. Amém, igreja? Eu já tinha um chamado de Deus logo quando eu casei em 2003, né? E eu vim para cá, a minha esposa muito nova, né? E quando eu vim da roça com a minha esposa, né, eu já recebi de lá uma palavra profética de um pastor. Ele falou assim: quando vocês voltarem, vocês vão vir dando glória a Deus. Eu falei assim: amém, amém, se for da vontade do Senhor. Mas, amada igreja, também não demos muito crédito, porque eu e minha esposa, nós era pirracento, pastor Rafael. Pastor Rafael, pastor Antoniel, nós falou assim: esse povo é barulhento demais, grita demais, será que o Deus deles é surdo? Meu Deus, né? E eu e minha esposa falou assim: não, vamos tomar uma cervejinha, né? Não vamos, não. Mas aquele que tem o chamado de Deus, amado, ele vem, né? Aquele que tem o chamado de Deus em sua vida, no tempo determinado do Senhor, né? Ele vai dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui. Amém, igreja? Né? E passado o tempo, pastor, em 2005, ali eu perdi um irmão assassinado, 3 facadas. Estava eu e minha esposa ali no nosso lar ali, ainda não convertido, ainda não tinha Camila, porque Camila veio em 2006. Mas ali, quando nós vimos aquele acontecimento, nós falou: este não é o caminho, né? Não aceitando Jesus, mas passamos a de vez em quando visitar, né, as igrejas. Amém, igreja? Mas em 2006 nasceu Camila. Aí em 2007 nós viemos para a casa do Senhor, né? Um belo dia o pastor estava pregando ali, né? E nós, quando nós assustamos, nós estávamos aqui na frente, falamos assim: esse Deus nós quer Ele para a nossa vida. Amém, igreja? Não foi diferente para com a minha vida, e também não foi diferente para com as suas vidas. Amém, igreja? Porque se vocês estão aqui hoje, é porque vocês têm um propósito de Deus em tua vida. Amém, igreja? E assim começou o processo em nossa vida. Amém, igreja? Né?
E em 2010 ali eu perdi minha mãe num hospital, né? Ela veio câncer sobre a vida dela, num sofrimento. Eu falei com minha mãe: mãe, que sofrimento é esse? Ela falou assim: se Deus quiser, Ele me cura agora, pois Ele sofreu muito mais por nós. Amém, igreja? E a minha mãe descansou no Senhor, porque ela foi convertida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E em 2012, não parando por aí, amada igreja, o meu irmão caçula também fazendo a obra do Senhor, né? E se envolveu com um acidente. Eu estava com ele, mas ele estava com o veículo dele à frente, eu estava com o veículo atrás. O veículo dele rodou, colidiu com o outro, isso em volta de meio-dia. Quando foi em volta de 2 horas, ele veio a óbito. O irmão caçula, pregando a palavra, evangelizando, mas Deus também já tinha preparado o coração dele e da família dele, pois Deus tinha falado com ele em sonhos que ia levar ele para um lugar que ele nunca foi. Amém, igreja? E ali, eu sem entender, falando: meu Deus, o porquê aconteceu isso? Meu irmão apenas 30 anos de idade, com uma filha de 8 anos, uma filha de 6 anos, né? O porquê disso? O Senhor enviou um profeta lá da roça para falar ao meu coração. E esse profeta falou: não importa, pastor Pedro, como você vai, é com quem você vai e para onde você vai. Amém, igreja? Assim, não foi diferente para com os profetas, né, que passaram. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, né? João Batista foi decapitado. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Amém, igreja? Então eles tiveram uma passagem tribulada, mas foi para a glória. Amém, igreja? O importante é como você vai partir. Por isso, igreja, nós temos que arrepender hoje, contar nosso testemunho hoje, colocar nossa vida na presença do Senhor hoje. Amém, igreja? E não parando por aí, igreja, a maior prova, pastor, porque crente, o que tem mais, igreja, é prova. Amém, igreja? Eu acho, pastor Rafael, que o sobrenome de crente tinha que ser prova. Amém? Porque nós passamos por muitas provas. Amém, igreja? Quando eu pedi às mães para levantar a mão, porque a minha esposa também como mãe, amém, igreja? E o inimigo tentou me parar, porque nós somos valentes na presença do Senhor, nós somos, né, como Davi, amém, igreja? Nós não podemos temer o inimigo, e sim pregar a palavra, não ter vergonha também de estar anunciando o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que vergonha aqui, também será envergonhado lá, assim diz as escrituras. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior prova que minha esposa pastor Toniel, foi em 2016, quando a minha filha ainda tinha apenas 10 anos de idade. Ela está com 15 agora, ela vai fazer 16 anos, né? Quando eu estava ali, amada igreja, trabalhando na cidade de Curvelo, e minha esposa lá na roça, apenas ela, minha filha pequena e a sua sogra, neste momento, a qual o inimigo tentou tocar na minha filha, amada igreja. Imagina uma mãe, né, chegar no seu lar ali e ver o concunhado em cima tentando estrupar uma menina de apenas 10 anos de idade. Imagina o coração de um pai numa cidade a 75 quilômetros de distância, ouvir essa notícia, e nós servindo o nosso Senhor. Amém, igreja? Porque o amor de Jesus Cristo não se compara, pastor Antoniel, mas igual um amor de mãe aqui na terra. Amém, igreja? Porque o amor de uma mãe é tremendo, pastor Rafaela, né? Uma mãe é capaz de deixar de se alimentar para alimentar seu filho. Uma mãe dá a vida pelos seus filhos. Imagina a cena da minha esposa ali, vendo ali, aquele homem ali sendo usado pelo diabo ali, já tinha levantado a sainha da minha filha. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ali foi tirado o meu chão, ali foi tirado o chão da minha esposa, e a minha filha ali chorando. Aquele homem saiu em desespero. Eu consegui chegar lá, a igreja, primeiro do que as polícias, porque nós
oramos, repreendemos e acionamos também a polícia. E dali daquela cidade de Curvelo até lá em Contria foi um pulo. Cheguei lá primeiro do que as polícias que saiu da cidade de Corinto. Amém, igreja? Né? E cheguei ali irado, igreja. Falei assim, é hoje que o inimigo conseguiu me tirar da casa do Senhor. É hoje que ele tirou a minha bênção. Ali a minha esposa em desespero, mas eu consegui. Passei a mão ali num pau, uma corda. Falei assim, é hoje que eu acabo com a raça daquele infeliz. Amém, igreja? Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, preparou um pastor para estar ali, ó, do meu lado. Onde eu ia, aquele pastor estava. Onde eu ia, aquele pastor estava ali, ó. E Deus também preparou um pastor, um policial também, evangélico também. Aquele policial ali me abraçou, me tirou daquela situação, me levou lá naquela cidade. Daqui a pouco minha filha também foi fazer um exame lá também, né? Foi passar pela polícia civil. Depois ela foi na cidade de Curvelo também fazer um exame, e para a honra e glória do Senhor, o inimigo não tocou na pureza da minha filha. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas aí, igreja, começa a batalha espiritual, porque aquele homem já estava na mão da justiça, apesar que ele fugiu. Aí começa a batalha espiritual, pastor Rafael, né? Porque a Bíblia vai dizer, se você tem algo contra teu irmão, vai lá, reconcilia-se com ele, e depois vem e dê sua oferta. Quando a Bíblia diz esta oferta, a Bíblia quer dizer a sua oração, a sua pregação, o seu testemunho. Amém, igreja? Né? Não é só oferta, os dízimos e essa oferta não, pastor, é o seu testemunho. Como pode um homem de Deus subir no altar e pregar a palavra com ódio, com rancor, com tristeza no teu coração, com desejo de ódio ou até mesmo de vingança? Não pode, igreja. Mas esse processo durou apenas 1 ano, ali chorando no meu trabalho sozinho, pedindo a Deus misericórdia, quando eu tinha a minha oportunidade de ficar quieto num canto. Mas aí Deus colocou o perdão em meu coração. Depois de 1 ano, amada igreja, conversando com os superiores, né? Porque a Bíblia diz que santo comunica com santo em sua necessidade. Nós temos que comunicar com o nosso pastor, né? Nós temos que abraçar o nosso pastor, contar para eles juntamente nos abraçar e nos ajudar em oração. Amém, igreja? Porque não conseguimos resolver o problema sozinho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco desta palavra, a qual eu abri aqui. Amém, igreja? E ali o pastor falou assim, muito bem. Eu falei assim, é de Deus, pastor, eu perdoo. O pastor me colocou em telefonema com aquele homem, ele chorando da outra linha lá, falando, você me perdoa? Eu falei assim, em nome de Jesus Cristo eu te perdoo, e eu sou inocente do teu sangue. Amém, igreja? Eu perdoei. E depois eu fui lá no altar e falei, igreja, né, eu perdoei. A partir de hoje eu posso tocar no sangue, no corpo do Senhor. A partir de hoje eu posso anunciar o evangelho. Amém, igreja? Porque nós podemos enganar o homem, pastor Rafael, mas a Deus ninguém engana. Amém, igreja? Não adianta vir de qualquer maneira. Se você tem algo contra seu irmão, perdoa ele em nome de Jesus Cristo. Se você não consegue perdoar, peça a Deus, né, o refrigério no teu coração. Amém, igreja? Para você perdoar, né? Só assim você vai poder contar esses testemunhos de vitória aqui, né, que Deus te deu e tem muito mais para te dar. Amém, pastor Pedro? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E assim, amada igreja, né, como a missionária falou, que nós temos que contar o nosso testemunho, né? Muitos não estariam na igreja, muitos não conseguiam obter esse perdão, porque não é fácil, né? Porque nós amamos nossos filhos, amém, igreja? Principalmente como nós temos só um, amém? Pastor Rafael abençoado o tanto, né? Eu só tenho uma, então a gente fica um pouco meio ciumado, né, com um filho só. Mas nós temos que amar primeiramente o nosso Senhor, amém, igreja? E quando nós somos fiel com o Senhor, Ele também cuida da nossa casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Igreja, e a palavra continuando aqui, então Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado.
E Moisés, Arão e Hur, porém, subiram o alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas e os israelitas vencia. E quando, porém, abaixava, os amalequitas vencia. E quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dela, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem entendeu esta palavra? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Igreja, é o segredo da vitória. Essa palavra aqui, quando ela fala a vitória, e essa palavra aqui, pastor Rafael, é o segredo da vitória. Amém, igreja? Né? Porque muitas das vezes, amada igreja, você está no trabalho lá, alguém te dá um sorriso. Muitas das vezes você está no trabalho, alguém te fala, você foi promovido. É porque tem alguém com a vara de Deus estendida, né? Orando e intercedendo. Amém, igreja? Porque nós estamos numa batalha espiritual tremenda, né? Se hoje eu conto esse testemunho, amada igreja, porque o homem de Deus estava com a vara de Deus nas mãos erguidas. Amém, igreja? Por isso hoje Deus coloca homens valentes, né? Por isso hoje Deus colocou, fica de pé, pastor. Louvado seja o nome, pega sua Bíblia assim, pastor. Louvado é o nome de Jesus Cristo, para a igreja entender. Glória a Deus. Amada igreja, quanto tempo vocês acham que o pastor Toniel consegue ficar com essa Bíblia pesada assim, estendida? Vai chegar um ponto que vai cansar. Amém, igreja? Vai chegar um ponto que vai pesar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por isso Deus o colocou, é pastor Rafael, Arão. Deus colocou aqui o vaso, pastor Pedro, para quando ele cansar, um segura de uma mão, o outro segura da outra, e fala assim, não vamos deixar ele abaixar a mão. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, pastor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui, amada igreja, é para somar. Nós estamos aqui, um para ajudar o outro. Não é para olhar para o outro e falar, você prega mais bonito que eu, no outro eu vou pregar mais bonito, você está fazendo mais obra que eu, amanhã eu vou fazer mais que você. Amada igreja, aqui não é disputa, porque aqui está a família do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque, amada igreja, o dia que o anjo da igreja cansar e abaixar as mãos, as portas também se abaixam. E aonde vamos adorar ao Senhor, né? Tem portas abertas, mas não é a mesma. Amém, igreja? Então, igreja, a vitória do pastor Pedro foi através da oração, porque este homem ergueu a vara do Senhor. Porque hoje, naquela época, pastor Rafael era o cajado, né? Como o pastor Rafael pregou aqui, naquela época Deus deu ele o cajado como símbolo de poder, como símbolo de autoridade. Amém, igreja? Né? E quando ele colocava o cajado, quando era na rocha, era na água, algo sobrenatural tinha que acontecer. Amém, igreja? E hoje é a palavra de Deus. O crente tem que ter a palavra de Deus erguida, né? Erguida no coração, erguida na mente, né? E na sua boca, para onde você falar, algo natural aconteça. Amém, igreja? E nós somos o Josué, nós estamos na batalha. Muitas das vezes nós chegamos, pastor Rafael, na nossa casa cansado, muitas das vezes desanimado. Amanhã eu não vou lá no culto não, hoje eu estou cansado. Mas Deus colocou o anjo da igreja e falou assim: Senhor, abençoa o pastor Rafael lá, Senhor, abençoa a pastora Rafaela lá, não deixa aquela mulher parar não. E assim, igreja, nós acordamos como um leão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós não sabemos nem para onde aquele cansaço foi, pastor, né? Porque homens de Deus, unidos, igreja, unidos, não um para invejar o outro, não um para olhar o outro, opa, aquele terno é bonito, vou ter que comprar um também, veja como nosso pastor está bonito, louvado seja o nome de Jesus. Mas é para nós abraçar ele, né? Juntamente com ele guerrear, a hora que ele abaixar, cansar. Amém, igreja?
Mas ergui a mão dele. E assim é as esposas também. Esposa, não deixe seus esposos abaixarem a cabeça. E esposo, não deixe também suas esposas abaixarem a cabeça. Quando estiver cansado, erga a mão, porque assim podemos contar o testemunho da vitória. Amém, igreja? Assim podemos falar que Jesus é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Eu tenho que ficar de olho, pastor, porque eu sou muito falante. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Se deixar, a gente fala a noite toda. Louvado é o nome do Senhor, né, igreja? Né? E nós temos que a reverência tem que vir do altar, amém, igreja? Né? O comportamento tem que vir do altar. O fogo também tem que sair daqui para incendiar a igreja. Amém, igreja? Por isso aquela missionária abençoada falou, né? Você vai contar seu próprio testemunho, né? Deus vai te honrar, né? Eu fiquei feliz hoje, pastor, que se não fosse para mim ter oportunidade, eu já saía daqui jubiloso, alegre, né? Só pela minha filha, com aquele sorrisão, né? Ter vindo aqui fazer aquela oração. Porque pensa como essa menina veio, pastor. Eu lá naquela cidade, lá meio atado, e aqui o pastor aqui com a vara de Deus na mão, orando, intercedendo, né, juntamente com a amada igreja. E assim, igreja, nós vamos ser aquela igreja mais que vencedora. Amém, igreja? Porque não vamos deixar nosso pastor abaixar. Quando ele estiver cansado, nós pegamos uma pedra, nós abraçamos e assim, vamos, nós estamos aqui para somar, para todo mundo junto dar um glória a Deus e botar esse capeta para correr. Amém, igreja? A igreja põe sobre teus pés em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.